relação ao estudo que você comentou, seria ter alguma atividade intelectual, não um estudo exatamente, mas sei lá, até fazer palavra cruzada, tudo vale? Ou tem que ser uma coisa mais específica para Exatamente. mexer o cérebro? Quando a gente fala em nível de escolaridade, a gente sabe porque é uma medida, é um parâmetro. Então, o nível de escolaridade, ele é inversamente proporcional ao risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer. Ou seja, quanto maior o nível de escolaridade, menor a chance da pessoa vir a desenvolver a doença. Só que isso é um parâmetro. E, igual você disse, não é simplesmente ter um diploma ou não ter um diploma. E isso tem um conceito hoje já muito bem estabelecido na literatura, que a gente chama de reserva cognitiva. O que é isso? Ao longo do tempo, quanto maior o aprendizado, mais a gente desenvolve sinapses, conexões nervosas. É como se a gente enchesse um balde e ao longo do tempo, quanto mais aprendizado, maior estudo, e o trabalho, ele também está associado a isso, porque no trabalho invariavelmente aprende-se muitas funções e atividades. Quanto maior o nível desse balde, mais difícil é para a gente depois esgotá-lo, esvaziar. A gente chama isso de reserva cognitiva e eu estou tentando demonstrar de uma maneira bem simplista. Esse conceito de reserva cognitiva ele é muito bem estabelecido. Seria mais ou menos da mesma forma. Quanto mais músculo a gente tem, mais tempo a gente demora para perder. E isso é feito através de aprendizado. Então, a memória, o aprendizado, a desenvolver técnicas novas, tudo isso eleva o que a gente chama de reserva cognitiva. Isso dificulta para a gente perder no caso de ter uma doença cognitiva e é um fator protetor. Quanto maior a reserva cognitiva, mais difícil ou menos doenças demenciais de maneira geral eu tenho, ou se eu tiver, eu devo desenvolver mais tardiamente. Entendi. Nesse sentido, as telas atrapalham? Ou não? Sem dúvidas, mas hoje é difícil, primeiro assim, de maneira geral, a gente tentar traduzir tela para doença demencial. Mas de maneira geral, a gente vê o uso das telas, principalmente nas crianças, no desenvolvimento ou na piora de muitos transtornos do aprendizado, né? Então, algumas pessoas que já têm um transtorno do aprendizado, isso dificulta, e nas pessoas que não têm nenhum transtorno do aprendizado ou do neurodesenvolvimento, o uso de telas está associado a menor rendimento, de fato, na escola. Então, o menor rendimento acadêmico está associado a maior uso de telas. Mas existem outros fatores, além disso, que nos preocupam, né? Como a questão da socialização, e isso tudo é muito importante para o desenvolvimento. Na pessoa adulta, sem dúvida, isso também é uma barreira para a atenção e para o desenvolvimento da memória. E além disso, quanto maior o uso de telas, a gente espera que tenha menor desenvolvimento da atenção, também no adulto, mas também existe uma questão relacionada aos próprios hábitos. Quanto mais tempo com hábitos não frutíferos, menos tempo se tem para hábitos que possam realmente desenvolver ou a capacidade, nesse caso, cognitiva ou outras atividades que sejam úteis ao ser humano. Então, a tela, de maneira geral, tem esse risco da gente criar hábitos ruins, muitas vezes não úteis, alguns hábitos deletérios, e ao passo que hábitos mais proveitosos, como atividade física, como a leitura ou aprendizado de maneira geral, vão sendo deixados de lado. Então, globalmente, o uso de telas está associado a isso. Tá certo.